Reflexões espíritas. 40 hábitos que nos afastam da luz e um chamado à reforma íntima. Você já parou para pensar que pequenos hábitos cotidianos, muitas vezes considerados inofensivos ou até normais pela sociedade, podem estar nos afastando da luz, da paz e da sintonia com os planos mais elevados da espiritualidade? Hoje vamos conversar sobre isso com profundidade. O tema é sério, necessário, e pode transformar vidas em 40 atitudes que, se cultivadas, acabam nos conectando a vibrações densas e perturbadoras, isso que muitos conhecem como umbral. O que é o umbral, afinal? Antes de mais nada, precisamos compreender do que estamos falando. O umbral não é um lugar físico, delimitado por paredes ou geografias espirituais. Ele é, sobretudo, um estado mental, emocional e vibracional. Um reflexo daquilo que carregamos em nós, das emoções que alimentamos, dos pensamentos que cultivamos, dos atos que insistimos em repetir, mesmo sabendo que não nos fazem bem. Conforme o ensinamento de André Luiz, pelas mãos sublimes de Chico Xavier, o umbral é um campo vibracional compatível com as escolhas internas do espírito, um estágio de aprendizado doloroso, onde a alma encontra os reflexos de suas ações, palavras e intenções mal direcionadas. Muitos de nós já estivemos por lá. Outros, infelizmente, caminham a passos largos para esse estado vibratório sem sequer perceber. Por isso, esse alerta é tão importante. Underline, 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 underline. Somos espíritos imortais em jornada de evolução. Ao longo de incontáveis reencarnações, temos caminhado entre erros e acertos, entre luz e sombra, aprendendo com cada experiência. Nenhum de nós é novo no universo. Todos já vivemos, morremos e renascemos inúmeras vezes. Somos viajantes do tempo, moldados por vivências que muitas vezes esquecemos, mas que deixam marcas em nosso ser. Não estamos aqui para julgar, muito menos para condenar. Este conteúdo é, antes de tudo, um convite ao autoconhecimento, à lucidez e à reforma íntima, se esse processo tão necessário e, ao mesmo tempo, tão negligenciado por muitos de nós. Underline, 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 underline. Vigiar e orar, o conselho divino. Jesus, nosso Mestre amoroso, nos deixou um conselho poderoso e eterno: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa frase é um roteiro de vida. A oração nos conecta ao alto, mas a vigilância nos protege das quedas internas. Sem uma, a outra se enfraquece. Orar é alimentar o espírito com luz. Vigiar é manter as portas do coração fechadas para os assaltos das sombras. Underline, 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 underline. Por que alguns hábitos nos puxam para o umbral? Tudo o que fazemos, pensamos e sentimos gera vibração. Vibração é energia. E a energia que emitimos atrai energias semelhantes. Quando cultivamos atitudes negativas de maneira constante, acabamos sintonizando com entidades igualmente desequilibradas, os chamados obsessores. Não porque somos castigados, mas porque sintonizamos com o que alimentamos dentro de nós. O mal não entra sem convite. A obsessão, muitas vezes, é um processo sutil e gradual, alimentado diariamente por nossas escolhas. Os 40 hábitos infelizes que devemos abandonar. Inspirados na obra O Sinal Verde, de André Luiz, vamos conhecer agora 40 comportamentos que contribuem para o afastamento da luz e para a aproximação com zonas de dor espiritual. Eles não são pecados no sentido religioso tradicional, mas sim desalinhamentos da alma, hábitos que nos aprisionam em padrões vibratórios inferiores. Leia com atenção. Reflita. E acima de tudo, veja esse conteúdo como um espelho generoso, que mostra sem condenar. 1. Consumo de pornografia e uso de palavrões, mesmo que a sociedade os tenha normalizado.
Esses hábitos intoxicam a mente, reduzem nossa sensibilidade espiritual e nos desconectam da pureza dos pensamentos elevados. 2. Falar aos gritos, impondo-se pela agressividade e não pelo diálogo. A palavra elevada é ponte de luz. O grito é estilhaço que fere. 3. Criticar ou comentar negativamente sobre a vida alheia. Toda crítica maliciosa é uma flecha que volta. 4. Espalhar boatos e alimentar conversas maldosas. A maledicência é uma sombra que começa pequena, mas se agiganta com o tempo. 5. Rir de forma exagerada e descontrolada, zombando de situações ou pessoas. O riso verdadeiro é espontâneo. O riso que fere é ruído da alma vazia. 6. Ser cruel em nome da sinceridade. A verdade sem amor é faca sem cabo. 7. Vasculhar o passado alheio com más intenções. Quem escava a vida dos outros revela a pobreza da própria. 8. Fazer comparações negativas entre pessoas ou grupos. Toda comparação é injusta quando não conhecemos os bastidores das dores. 9. Espalhar desânimo, pessimismo ou desprezo. Somos responsáveis pela atmosfera emocional que criamos ao nosso redor. 10. Negligenciar a higiene e o cuidado pessoal. Cuidar do corpo é também respeitar o templo onde habita o espírito. 11. Reclamar de tudo e de todos, tornando a queixa um hábito. O reclamador não vê soluções, apenas obstáculos. 12. Ignorar os direitos e sentimentos alheios. Respeito é o alicerce de toda a convivência espiritual. 13. Fixar-se nos defeitos e dores dos outros. Quem aponta demais não se olha o suficiente. 14. Fazer perguntas invasivas e sem propósito. Curiosidade ociosa revela desrespeito. 15. Contar piadas ofensivas ou que ridicularizam pessoas. Humor que fere não é alegria, é desprezo disfarçado. 16. Zombar dos presentes e maldizer os ausentes. Toda zombaria é veneno que volta ao emissor. 17. Julgar ou debochar da sexualidade alheia. O respeito à intimidade do outro é um marco da alma evoluída. 18. Exibir cultura ou sabedoria apenas para impressionar. Conhecimento sem humildade é vaidade. 19. Não cumprir compromissos ou horários. A responsabilidade é o selo do espírito comprometido. 20. Viver sem planejamento, agindo impulsivamente. A alma agitada não ouve a voz da intuição. 21. Mostrar-se superior aos outros. Quem se coloca acima perde a chance de caminhar ao lado. 22. Gastar mais do que pode. Descontrole financeiro é reflexo de desequilíbrio interno. 23. Esperar reconhecimento sem esforço. O mérito vem do plantio, não da expectativa. 24. Fugir da dor e das responsabilidades. A evolução não é isenta de desafios. 25. Não suportar críticas. A crítica, se bem recebida, é ferramenta de lapidação. 26. Explodir por qualquer motivo. A cólera é um incêndio que consome o espírito. 27. Desacreditar instituições e iniciativas do bem. Ceticismo excessivo é sombra disfarçada de inteligência. 28. Fugir do estudo e do autoconhecimento. Quem não estuda, estaciona. 29. Adiar o que precisa ser feito. A procrastinação é um ladrão de progresso. 30. Dramatizar tudo. Exagerar dores é convite à autopiedade. 31. Discutir sem escutar. O debate sem escuta é monólogo vaidoso. 32. Desprezar os que discordam e idolatrar os que nos aplaudem. O verdadeiro equilíbrio está no meio termo. 33. Cobrar dos outros aquilo que não praticamos. Exigir sem dar é incoerência. 34. Pedir ajuda sem oferecer cooperação. Ajuda genuína é via de mão dupla. 35. Condenar os que pensam diferente. Cada consciência tem seu tempo de despertar. 36. Assumir compromissos e deixá-los inacabados. A desistência sem justificativa é quebra de confiança espiritual. 37. Agredir ou humilhar com palavras quem nos dirige a palavra. A agressão verbal fere mais do que pensamos. 38. Cultivar pensamentos de inveja, mágoa ou rancor.
A sombra mental atrai companhias espirituais equivalentes. 39. Alimentar julgamentos e pensamentos impuros. O que cultivamos dentro de nós cresce e se manifesta. 40. Negar-se a mudar. O espírito que resiste à transformação permanece preso ao passado. A reforma íntima começa agora. Esses 40 pontos não são uma lista de condenações, mas sim um mapa de autoconhecimento. Cada hábito infeliz abandonado é uma muralha de sombra derrubada dentro de nós. A verdadeira evolução começa com pequenas vitórias diárias, com o esforço silencioso de ser melhor hoje do que fomos ontem. Orar e vigiar não é um mandamento vazio. É um código espiritual, um convite divino a despertar. E o momento de despertar é agora. Underline, 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 underline. Gratidão por estar conosco até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, não aguarde só para você. Curta, comente, compartilhe com quem você ama. E se ainda não se inscreveu no canal, faça parte dessa corrente de luz. Divulgar o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus e o caminho da reforma íntima é um ato de caridade profunda. Que a paz te envolva. Que a luz te guie. E que você se reconheça, cada vez mais, como um espírito imortal em jornada de ascensão. Que assim seja.